Olá, muito bom dia, a hora certa, 7 horas e 30 minutos. A partir de agora você acompanha as principais notícias da sua cidade e região. No ar, mais uma edição do Acontece Regional. Hoje é sexta-feira, 13 de janeiro de 2012. Nesta data, no ano de 1915, um terremoto destruiu por completo a cidade de Avezzano, na Itália, provocando a morte de quase 30 mil pessoas. Em 1992, o Japão pediu perdão a milhares de mulheres coreanas que foram utilizadas como escravas sexuais durante a Segunda Guerra Mundial, e um ano depois foi acordado em Paris a proibição do uso de armas químicas. Hora certa, 7 horas e 31 minutos. O clima no acampamento do Pinheirinho, em São José dos Campos, continua tenso. A possibilidade de reintegração de posse da área mobilizou quase 10 mil moradores no local, que prometem resistir. E quem está lá e tem mais informações ao vivo é o repórter Tony Blade. Tony? Bom dia, Thalita. Um clima de muita tensão aqui na região sul de São José dos Campos, a área ocupada pelos sem-tetos. Hoje pela manhã, por volta das 5 horas, vários fogos. Isso causou um pequeno tumulto aqui no interior do acampamento. Quem fala com a gente explica o que realmente aconteceu é um dos líderes do movimento, Valdir Martins. O Marrom é com ele que eu converso agora. O que aconteceu na madrugada, queima de fogos e aquele tumulto na porta de entrada? Não, veja bem, nós tínhamos combinado ontem que de manhã o pessoal ia acordar mais cedo hoje, né? E algumas pessoas soltaram foguetes, o pessoal pensou que a tropa de choque já estaria chegando, por isso deu aquele tumulto, mas em poucos minutos foi controlado. Às 10 horas da manhã tem uma reunião marcada com os representantes do governo federal, representantes do governo municipal e também a juíza Márcia Loureiro. Você tem esperança de que essa situação seja resolvida para evitar o derrame de sangue? Não, isso vai depender do PSDB, tanto o estadual como aqui de São José dos Campos. O governo federal já está com a carta na mão, né? Se o governo federal, se o PSDB de São José dos Campos e o governo quiser, as coisas vão ser resolvidas hoje ainda. Quem mora no interior do Pinheirinho se prepara a cada minuto. Nós vamos acompanhar agora imagens com exclusividade do treinamento desses homens que estão prontos para o confronto. Thalita. Escudos, pedaços de pau com ferro na ponta, pneus e telhas para barricadas. Os moradores preparam as armas para enfrentar uma possível desocupação do acampamento. Na verdade não são armas, são material de defesa que a gente está preparando. São as nossas enxadas, os nossos cabos de machada, a gasolina que nós usamos no nosso carro, o álcool que nós usamos para acender o nosso fogo, certo? A querosene que nós usamos como lamparina, certo? A água quente, a soda que nós usamos para lavar as nossas roupas. Então, são material de defesa que nós temos dentro do acampamento. Segundo esse outro líder dos moradores, as famílias estão sendo convocadas a montar mais armas para o enfrentamento no dia da desocupação. Não há confirmação, mas sim suspeita de que estejam sendo confeccionadas bombas caseiras. A gente não vai responder, por quê? Exatamente por causa da nossa própria segurança e da segurança da população, dos trabalhadores aqui do Pinheirinho. Representantes do governo federal estiveram na comunidade e defendem a compra da área por parte da União. Mas a juíza Márcia Loureiro mantém a decisão de reintegração do terreno, que pertence à antiga massa falida da Selecta e que foi ocupada há 8 anos. Nós também não vamos sair daqui. Aqui vai estar preparado para uma resistência. E o protesto dos moradores do Pinheirinho, em São José dos Campos, ganha força. Sindicalistas e estudantes fizeram nesta quinta-feira uma manifestação na Estrada do Imperador, em frente ao bairro. As mais de 600 famílias que ocuparam a área particular há 8 anos resistem em deixar o local e se preparam com as armas que têm. A reintegração de posse pode acontecer a qualquer momento. Hoje o programa Vale Gente da TV Band Vale mostrou, ontem o programa Vale Gente mostrou como foi a ocupação. E ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre a situação no acampamento Pinheirinho, em São José dos Campos. Hora certa, 7 horas e 34 minutos. Os metalúrgicos assinaram pelo colega do trabalho no ano passado em Taubaté prestou ontem um novo depoimento sobre o caso. Ela está revoltada com a decisão da Justiça, que revogou a prisão preventiva do acusado. Em depoimento no Fórum de Caçapava, a viúva de Wilton Lopes da Silva diz que o marido caiu em uma armadilha do ex-colega de trabalho Jean Carlos de Araújo Silva.
Por e-mail, o suposto autor do crime teria se passado por uma mulher para marcar um encontro com Wilton. Entrando no e-mail dele, a gente conseguiu ver que foi marcado um encontro na casa do Jean. Ele foi lá atraído por uma suposta mulher. Se ele foi lá para encontrar com uma mulher, então não tem nada a ver com relação a homossexual, entendeu? Da parte dele. Agora, da parte do Jean, que tem que ter uma explicação, né? A mulher era colega de trabalho de Jean e Wilton e foi ouvida pela polícia. Ela confirmou que ela realmente trabalhou no local, ela conhecia ambos, a vítima e o acusado, mas ela afirmou também que os e-mails não foram feitos por ela. Ele confirmou que os e-mails foram feitos por ele. Ele alegou que tinha uma dívida de R$1.000 para com a vítima e a vítima foi cobrar, e ele disse que não tinha dinheiro, a vítima partiu para a agressão, então acabou ocorrendo o homicídio. Nós provamos, até porque ouvimos a mulher da vítima, ouvimos outras pessoas que deram notícia de que a vítima não teria condições de emprestar nem R$100 para ele. O crime aconteceu em julho do ano passado. O metalúrgico Wilton Lopes da Silva, de 45 anos, foi encontrado morto nos fundos desta casa no bairro Granja Bela Vista, em Taubaté. No dia 8 de agosto, Jean Carlos se entregou à polícia e confessou o crime. O laudo do ML apontou que a vítima morreu de traumatismo craniano. No dia 19 de dezembro, a Justiça revogou a prisão preventiva de Jean Carlos. Ele vai aguardar o julgamento em liberdade. O júri ainda não tem data marcada. A viúva está revoltada com a determinação da Justiça. Familiares estão revoltados por causa do rapaz ter solto um crime bárbaro desse, um réu confesso, tá desse jeito, solto. Isso daí é impossível de acreditar nisso daí, que ele esteja solto. Então o que a gente quer é a justiça, o que a gente pede é que a justiça volte atrás e bota um assassino na cadeia, é isso que a gente quer. Hora certa, 7h37. Atenção, motoristas, para os locais fiscalizados por radares móveis nesta sexta-feira no trânsito de São José dos Campos. Os radares estão instalados em 4 pontos da cidade. Na área central tem equipamento nas avenidas Francisco José Longo e Paulista, além da rua Pedro Ernesto. E na zona oeste tem radar operando na rua Bernardo Grabois. E veja a seguir as informações ao vivo do movimento nas estradas. E ainda, Prefeitura de São José dos Campos inicia processo de renovação de alvarás para transporte. Hora certa, 7h38. O Acontece Regional volta em instantes.